lose myself by the end of the night, but I'ma come home again. Never. Oi gente, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje é muito legal e eu queria muito trazer esse vídeo pra vocês já tem um tempo. Então, cá sou eu pra trazer. É um study vlog, mas em um lugar um pouquinho diferente do normal que vocês estão acostumados a ver aqui no canal e também em outros que vocês veem por aí, porque é em um parque. Então é bem diferente mesmo, eu não sei se tem aqui no YouTube algo relacionado, mas foi uma ideia do meu pai, ele até comentou no vídeo da cafeteria sobre e tudo mais, então eu resolvi gravar pra vocês, achei bem diferente, bem legal e queria testar. Então acompanhem aí, na verdade esse parque é dentro de uma biblioteca, e aí eu vou mostrar aí pra vocês conforme eu for fazendo as coisas. Já cheguei aqui no lugar, é aberto realmente e, enfim, tá bem sol. Eu acho que é melhor sol do que frio, né? Então, enfim, eu vou começar a pegar as minhas coisas agora e não tem quase ninguém, é bem vazio, que bom, né? Porque eu teria vergonha de estudar assim e, enfim, gravar também. E vocês vão acompanhar aí junto comigo, espero que vocês gostem dessa experiência um pouquinho diferente aí do ar livre. O meu pai que tinha dado a ideia, eu vou deixar o comentário dele aí. E é isso. Eu comecei então pegando as coisas que eu tinha levado, né? Eu já deixei mais ou menos preparado que eu ia estudar direitinho, por conta de eu não levar, né, tipo, as coisas que eu geralmente uso pra pegar as informações, porque eu faço geralmente digitalmente, sabe, uso a internet pra fazer isso, o que às vezes não é tão bom, sabe, pegar tudo da internet e tal, então por isso que eu já peguei antes pra chegar aí e só estudar o conteúdo mesmo, revisar, passar limpo. Eu vou mostrar aí todo o processo pra vocês, mas antes de tudo eu me organizei, né, que é a coisa que eu faço sempre, antes de tudo mesmo, e vou mostrar aí pra vocês. Planejar o meu dia é uma das únicas coisas que eu não abro mão de fazer quando eu começo o meu dia, ou, tipo, quando eu vou começar a estudar, geralmente. Porque, gente, me organizar me faz saber exatamente o que eu preciso fazer durante o meu dia, né? Então, é bem mais fácil de não me perder, de não me desconcentrar no meio do que eu tô fazendo pra me organizar e pra fazer as coisas, que é algo que realmente desconcentra bastante. Então, é isso que eu faço antes de fazer tudo e eu recomendo que você faça também. Eu já estudei o primeiro reinado, né, de história, e agora eu vou estudar o segundo. Eu assisti metade de uma aula e fiz algumas anotações aqui bem feinhas, ó, como vocês podem ver, de lápis mesmo. E agora eu vou passar limpo pro caderno, já tô testando um novo método de ver a aula, fazer uma anotação mais rápida e, enfim, de qualquer jeito, assim, né, pra assistir a aula bem feita e depois passar isso pra outro lugar pra ver no que dá, né, um método aí meio diferente. Vamos ver o que eu acho, se eu realmente aprendo mais e tal. E como aqui eu não tenho outro aparelho pra fazer as coisas, dessa forma que eu tô fazendo fica mais fácil. E não me impede, sabe, de estudar em outros lugares. E foi essa forma que eu achei de fazer isso.
Então eu comecei fazendo a anotação e como eu falei pra vocês no começo do vídeo, eu quero reforçar um pouco mais sobre isso e falar um pouco mais com vocês. Eu percebi dessa vez aí que eu fui, né, pra outro lugar estudar, no caso num parque, que eu uso basicamente e muito as redes sociais para estudar. Então meio que eu dependo delas para conseguir aprender algo, sabe? E isso às vezes é ruim, sabe? Porque vai ter hora que eu não vou ter uma coisa, um apoio assim realmente para estudar nas redes sociais, eu posso não ter internet e realmente precisar estudar para algo e eu não vou ter esse apoio, sabe? Então eu tenho que achar outras maneiras e outras formas de fazer isso. Nesse dia que eu fui na praça, o que eu fiz? Em casa, eu estudei o conteúdo, no caso vi uma aula, anotei de forma mais rápida para depois passar limpo aí e conseguir meio que revisar o conteúdo de uma forma diferente. Então, foi isso que eu fiz. Mas depois eu parei para refletir sobre isso e eu quero começar a ter outros meios também de estudar. Esse foi o título que eu fiz. Eu usei essas duas canetas aqui. É a Koi, não tá focando, calma. É a Koi Sakura, vocês sempre me perguntam. E usei a Pentel Touch, que é a Brush Sign Pen. E é muito boa. Eu amo. Voltando ao assunto de meios, né, de estudar, de estudos e tudo mais, eu queria que vocês comentassem aí qual que vocês usam. Como eu disse, o meu é a internet totalmente, praticamente, né? Claro que eu uso a escola, né, vejo o que o professor fala e tudo mais, só que um exemplo, para fazer exercícios, para ver uma videoaula, assim, de algum conteúdo que eu fiquei na dúvida, que eu quero me aprofundar e tudo mais, eu uso tudo a internet. Então, enfim, o meu maior meio é a internet e a escola. E eu quero saber o de vocês, comentem aí. Eu quero começar a usar outros meios, como eu disse, como livros, apostilas e tudo mais, mas eu vou mostrando aí o processo, né? Eu sei que é demorado, mas uma hora a gente consegue aprimorar e colocar na balança, né, as duas coisas. Porque assim, a vida mudou, né, desde muito tempo e a internet vem avançando a cada dia e a gente também tem que avançar junto, então por isso a tecnologia tá sempre aí com a gente pra tudo assim que a gente precisar. Não tudo, mas a maioria das coisas, então eu quero mesclar as duas coisas. Só nesse dia do vídeo, eu tava testando 2 métodos novos que eu quero começar a utilizar. O primeiro, eu já disse pra vocês, né, que é fazer, tipo, primeiro uma anotação, assim, mais de qualquer jeito, entre aspas, e depois passar ela limpa de uma forma mais organizada, uma forma que eu esteja revisando aquilo que eu escrevi, sabe? E eu quero fazer isso de uma forma um pouco diferente, então, tipo, eu faço uma anotação de qualquer jeito, como eu falei, e aí, na hora que eu for fazer de novo, eu não olhar para aquela anotação que eu fiz, sabe? Eu meio que tentar lembrar aquilo que eu estudei, aí qualquer coisa, qualquer dúvida que eu tiver, eu só ia olhar no papel e na anotação que eu tinha feito antes, pra ver se eu realmente entendi, pra ter um estudo ativo e não só copiar uma coisa que eu já tinha escrito, sabe? Pra realmente estimular a minha mente a lembrar. Quero falar um pouquinho agora sobre o local que eu tô estudando aí. Ele é basicamente uma praça, barra parque e barra biblioteca. Mas, a princípio, ele é uma biblioteca, só que nesse local, além de, tipo, ter um espaço pra você ler do lado de dentro, que eu vou mostrar até aí no vídeo pra vocês, tem um local do lado de fora, entendeu? E aí tem umas cadeiras pra você ler lá também e tal. E aí eu falei,
como eu tinha ido já nessa biblioteca, eu gostei muito do espaço, eu pensei em gravar esse vídeo aí, estudando em um parque, porque basicamente desse lado de fora é bem aberto, é bem sol, bate bastante luz, tem árvore, e eu não queria gravar em um local assim, um parque realmente, porque é muito aberto, é perigoso também, né, eu ficar lá com as minhas coisas gravando, e eu também acho que não teria tanta concentração como num lugar como esse, que como já é um lugar pra você ler e tudo mais, é mais silencioso, já num parque tem muita criança, muitas pessoas brincando, então seria meio difícil. Então eu considerei esse lugar como um parque, entendeu? E acredito que seja também porque tem bastante árvore, planta e eu gostei bastante do local para estudar. Falei pra vocês que eu tava testando 2 métodos, né, de estudos. Eu já expliquei o primeiro e o segundo eu quero explicar agora pra vocês. Não sei se vocês perceberam, mas o conteúdo que eu tô estudando é sobre segundo reinado, né? Eu já tinha estudado o primeiro e agora eu estou no segundo. Quando eu tava gravando esse vídeo, faltava poucos dias para as minhas aulas acabarem. Se eu não me engano, foi o último dia de férias esse. E aí eu estudei esse conteúdo antes das aulas voltarem, né? No caso. E esse conteúdo o professor não tinha explicado ainda, mas teoricamente, como ele já tinha explicado o primeiro reinado, né? Ele ia explicar o segundo agora. Então o que que eu fiz? Eu estudei antes de ele explicar, pra na hora lá na aula, no caso agora que eu tô narrando esse vídeo, ele já deu aula sobre isso, lá na hora que ele estivesse dando a aula, fosse uma revisão do conteúdo que eu já tinha estudado. E, gente, isso funciona muito, sério. Porque enquanto o professor tá explicando para os alunos aquele conteúdo que basicamente ninguém da sala sabe, então ele tá explicando de uma forma que bem didática, assim, sabe? Que todo mundo entenda de primeira e tudo mais. E no caso, a pessoa que já estudou antes, já é a segunda vez que ela tá familiarizada já com aquele conteúdo, já viu aquilo e tal, ela tá tendo uma revisão daquilo agora. Então, nossa, é muito bom, gente, porque você já sabe, você só vai complementando, porque como ele vai explicar mais detalhado, complementa o que você já estudou e fica perfeito. Então, eu recomendo muito, eu vou tentar fazer isso mais vezes, né? Nem sempre a gente vai conseguir, porque a gente não tem bola de cristal, nem nada disso pra saber o que o professor vai explicar na próxima aula, mas geralmente os professores, eles dão uma pincelada, falam mais ou menos o que eles vão falar, ou às vezes eu pergunto também, e isso tá dando muito certo. E nem sempre vai dar, né, porque nem sempre vou ter tempo de estudar antes, mas eu vou tentar fazer isso às vezes, das matérias principalmente que eu tenho mais dificuldade, que eu acho que dá super certo e eu recomendo pra vocês também. Mas não se esqueça que além da teoria do professor e da sua que você já estudou, você precisa praticar também, então façam muitos exercícios, viu? Esse foi o resultado da anotação até agora. Eu amei como ela ficou, eu entendi todo o assunto. Eu passei tudo que tava aqui pra cá, né, de forma resumida. Olha a diferença da letra, gente. E nem, tipo, demora mais tanto tempo pra passar por isso aqui, tá? Então, enfim, valeu super a pena. Eu amei o resultado. Me contem aí o que vocês acharam. E agora eu vou dar uma revisada em outros conteúdos de história que tá aqui nesse caderno. Eu já revisei ele nos últimos dias, eu gravei pra vocês, foi lá na cafeteria. Mas é sempre bom revisar várias vezes, né, pra você entender e lembrar de tudo. Então é isso que eu vou fazer agora. Depois de ter feito a anotação de segundo reinado, agora eu estava revisando alguns outros conteúdos de história, estava fazendo uma autoexplicação para mim mesma, explicando mais ou menos como que funcionava, dando uma revisada, tentando lembrar das coisas da minha cabeça mesmo, sem olhar pro papel, e dessa forma assim bem ativa, sabe? Pra ver se eu tava lembrando mesmo do conteúdo, e essa forma tá me ajudando muito, gente, tá sendo muito eficiente pra mim, vocês não têm noção como eu tô lembrando bem mais o conteúdo agora, principalmente da matéria de história que eu tinha bem dificuldade de lembrar assim de tudo.
estudos de hoje finalizados com sucesso. Eu amei isso daqui, eu contei aí no vídeo mais a experiência, né? E agora eu vou guardar as minhas coisas e marcar que eu concluí tudo pra ir embora. Agora que eu já finalizei os estudos, tô terminando aí de arrumar as coisas, eu queria vir falar pra vocês o que eu achei de estudar por lá, né? Eu amei demais, foi muito bom, bem tranquilo mesmo. Como esse parque é mais tranquilo, como eu já expliquei pra vocês e tal, então foi muito bom mesmo. Eu consegui me concentrar bem e foi, tipo, em um ambiente bem diferente do que eu geralmente faço. Eu já até dei essa dica pra vocês, que é bom você mudar às vezes de ambiente e tal. Eu já fiz na cafeteria, dessa vez foi num parque. E se vocês tiverem mais alguma sugestão, comentem aí embaixo. Eu tô pensando em estudar algum dia numa biblioteca, porque eu também tenho certeza que vai ser bem silencioso e acho que vai ser muito bom, posso gravar pra vocês, então comentem aí o que vocês acham da ideia, se vocês têm mais alguma ideia de lugar que eu possa testar, mas no parque, nesse aí específico, eu gostei muito porque foi bem tranquilo. Pode ser que se eu fosse em outro, assim, não fosse tão bom por conta do barulho, né, mas como eu estava bem tranquilo, foi um dia de semana também, então não tinha muita gente, então eu amei demais, assim, foi bem tranquilo, bem calmo e com barulhinho da natureza também é muito bom, ficou passando algumas borboletas às vezes, o que me deixou, assim, bem aconchegante, porque eu amo demais e, enfim, amei demais a experiência, como eu já disse. Recomendo aí que vocês testem também, porque é muito bom, é bem tranquilo mesmo, e é como se você estivesse escutando um lo-fi de natureza, mas na vida real, sabe? Pelo menos essa foi a sensação que eu senti, eu amei. Então foi esse o vídeo, espero muito que vocês tenham gostado, porque eu amei gravar por lá, amei estudar nesse ambiente diferente. Um beijo e tchau, até o próximo vídeo.